Olá, ouvintes! Começa mais um Conversa Criminal Podcast, o seu programa sobre as ciências criminais. Sou Augusto Rodrigues, advogado criminalista, e hoje contamos com a presença do doutor Felipe Gomes. Tudo bem, doutor? Tudo bem, boa noite. Agradeço o convite aqui e também a participação de todos os ouvintes. Agradeço mais uma vez aqui a sua presença, né? Já é, salvo engano, acho que o terceiro episódio que o doutor participa, né? O doutor poderia se apresentar aos nossos ouvintes, contar um pouco da tua história, do teu trabalho? Verdade, fico contente em uma nova participação aqui no tema de hoje e posso sim, vou me apresentar. Meu nome é Felipe Demartino Pousada Gomes. No meu caso, a minha formação é na área da psicologia. Sou psicólogo e me capacitei, aprimorei na área da psicologia forense, do qual eu venho já há 12 anos realizando serviços na área de perícias, e principalmente aqui os meus trabalhos com a consultoria, que venho prestando serviços de assistências técnicas aos advogados em casos judiciais com trabalhos dessa natureza psicológico-forense. Então, a gente vem participando de muitos casos, tendo essa oportunidade também e expandindo cada vez mais os serviços. Eu fiz convite para o Dr. Felipe Gomes, pois ele tem um trabalho, relacionado à atuação nos crimes sexuais. Como o Dr. Felipe mencionou, ele é psicólogo forense. Nós, operadores do direito, estudamos, essa parte dos crimes sexuais, mas ficamos ali restritos somente à letra fria da lei, ou à doutrina jurídica, ou aos precedentes dos tribunais. Mas eu fiz esse convite para o Dr. Felipe, pois justamente pelo fato dele ter essa formação, essa atuação como psicólogo forense, é muito interessante para nós, operadores do direito, ter essa abordagem a respeito dos crimes sexuais. Doutor Felipe, poderia primeiramente fazer uma abordagem sobre qual é esse entendimento a partir da ótica da psicologia forense, do que é o entendimento do crime sexual, da dignidade sexual? Exatamente. O que ocorre é que essa é uma área que justamente vai fazer também a interface com a perícia psicológica, ou com as ciências psicológicas forenses, nas questões do auxílio ao judiciário. Justamente na compreensão, tanto na compreensão da tipificação de determinados atos de natureza comportamental, inclusive, porque muito importante para a compreensão até do advogado, dos operadores do direito, é também saber compreender essa conduta, essa tipificação, e que ela também, além de sensível, traz grandes desafios e dificuldades, como você colocou, fica ali só na letra fria da lei. Porém, essa parte técnica acaba também sendo necessária ali para esse ofício, e que justamente a psicologia ela vem contribuir com algumas informações que podem ser úteis, justamente primeiro a poder saber identificar, como você colocou, o que é essa natureza de delito. Isso também é muito importante, do que se trata a natureza também já da compreensão da dignidade sexual, ou seja, como é compreendido esse tipo de crime também em relação ao judiciário, no sentido da dignidade da pessoa, da dignidade sexual, porque também é uma evolução que a gente vê da compreensão até do próprio judiciário em relação a essa compreensão da natureza do delito, da natureza da dignidade sexual, e que essa evolução ela é importante. Então, tanto na defesa do acusado, quanto também na questão da defesa da vítima, da compreensão, porque tudo isso vai ajudar
a justiça e os operadores do direito, seja na defesa de um acusado ou da vítima, a trazer mais esclarecimento para a compreensão, justamente que vão poder esclarecer pontos difíceis da conduta humana, né, da dignidade sexual, da conduta criminosa em relação a essas esferas, do agente, do modo como ele age, a correlação que isso possa existir. Então, veja, pressupõe todo um conhecimento aí, né? Tanto em relação à conduta do ofensor, um conhecimento em relação à vitimologia, né? A relação que isso possa ter e os impactos para a vítima. Então, isso vai requerer do profissional esse tipo de conhecimento. E um outro conhecimento, justamente um campo também mais técnico, de saber identificar sobre os procedimentos que são feitos também na produção da prova do judiciário, né? Me refiro ao depoimento especial, né? As perícias psicológicas. Então, qual é a diferença de um depoimento, de uma perícia ou desse tipo de produção de prova? Que protocolos que eles são utilizados, né? Muitas vezes o defensor, ele também precisa de ter esse conhecimento, porque muitas vezes é ele que vai precisar avaliar se o modo como foi produzido a prova ali dentro do próprio judiciário foi bem executado, cumpriu com o que é exigido pela lei, pelos protocolos, né? Então, requer desse profissional que ele que também saiba olhar para tudo isso para poder fazer a melhor defesa para o seu cliente, né? Ou a defesa do acusado, e exigir as questões judiciais, exigir da justiça o cumprimento desses protocolos, ou ter que impugnar determinados procedimentos. Então, esse conhecimento vai requerer um pouco desse conhecimento para o profissional um pouco nesse campo. E diga-se de passagem, como a gente está abordando aqui, além de sensível, é um campo muito complexo, né? Porque também vai... E onde entra o trabalho psicológico? Na identificação desses fenômenos, né? De identificar a credibilidade de um discurso, de utilizar um protocolo para que possa se colher esse discurso sem prejuízo e sem interferir na credibilidade, de identificar uma denúncia falsa de uma verdadeira, né? Esses aspectos importam e são pedidos aos profissionais da psicologia no campo forense que respondam a determinadas questões como essa, né? Então, veja, temos muitas questões técnicas que acabam sendo muito importantes serem abordadas, e é nesse momento que o advogado também muitas vezes vai precisar ou ter cada vez mais esses conhecimentos e, por que não, ter a defesa técnica, né? Justamente também a figura do assistente técnico, que vai prestar todo esse auxílio técnico para o profissional em relação a questões específicas da área de uma ciência que ele, né, não conhece, que é a psicologia. Digo não conhecer não no sentido pejorativo, né? No sentido que talvez não é a sua especialidade, porque os advogados, né, são muito cultos no geral e acabam por conhecer também de muitos outros assuntos. A respeito, assim, como eu mencionei, né, a gente fica ali muito restrito à letra da lei ou à doutrina jurídica, né, a respeito dessa conduta criminosa, né? Daí também a partir desse teu entendimento, né, ou do entendimento, melhor, entendimento da psicologia forense, da psicologia a respeito dessa conduta criminosa, desses transtornos sexuais, a partir dos teus estudos, do teu conhecimento técnico, que o doutor poderia também expor para os nossos ouvintes a respeito desses transtornos de sexualidade que podem culminar nessa conduta criminosa? Então, nesse aspecto, realmente também é um outro campo e um outro manancial
que deve ser abordado, e muitas vezes eu vejo a dificuldade do judiciário em poder também tratar desses assuntos, mas que, via de regra, é também o perito que vai poder determinar essas questões para o judiciário. Porque existem implicações muito importantes, forenses, tanto criminais, né? Vamos falar aqui da esfera criminal, mas importâncias forenses, né? Implicações importantes, e também elas podem decorrer de uma compreensão ou uma avaliação em relação a patologias, a um comportamento que pode ter também relação com transtornos da sexualidade, que podem ali contribuir para a ocorrência desse tipo de crimes, que podem conter patologias também de crimes sexuais, e que eu não estou falando só aqui do estupro de vulnerável, mas, por exemplo, já outro tipo de também crimes e patologias até mais graves, mentais, que guardam relação com transtornos da sexualidade, né? Por exemplo, eu estou me referindo a determinadas parafilias, que as parafilias são consideradas como transtornos da sexualidade, e que elas podem ter níveis de gravidade mental, e que são ali desvios da sexualidade que buscam ali determinadas satisfações específicas. Então, existem diversas parafilias, eu não vou nem entrar aqui também nesse assunto, mas que elas podem até ter uma implicação forense, como, por exemplo, um exibicionismo, um sadismo ou masoquismo, condutas ali, por exemplo, de necrofilia, tá vendo? São condutas de transtornos da sexualidade que também entram no campo de condutas criminais, que também tem implicações forenses. Então veja que só por aí você já vê que elas são muito vastas, né? E justamente por isso que precisa da compreensão do jurista minimamente e dos peritos para poder identificar também essas condutas de comportamento. Né? A pedofilia também, por exemplo, tido como um transtorno da sexualidade, e que é uma conduta que também advém de determinadas patologias num nível mais grave. E a respeito, assim, de também a gente pensa muito nas implicações criminais, né, que esses delitos causam, né, mas também há implicações na esfera civil, né, principalmente na parte indenizatória, né, e nesse aspecto também o senhor acredita que a psicologia forense ela possa contribuir em algum sentido, ou seja, para determinar ali um grau de culpabilidade na esfera criminal, ou mesmo uma extensão de dano na esfera civil, né? A pergunta que eu estou fazendo mais no sentido mais amplo, assim, quais seriam essas implicações forenses, né? Tanto na esfera criminal como na civil? Exatamente. Então, por exemplo, na esfera criminal, né, essa implicação seria determinar exatamente o grau de inimputabilidade, né? Então, por exemplo, quando o perito se depara com uma parafilia, ele precisa determinar o quê? O grau e essa manifestação, né? Ou seja, o grau e a qualidade dessa manifestação patológica. Então, ele vai determinar isso em casos de transtorno do comportamento sexual para avaliar se o indivíduo ele tem algum tipo de grau de imputabilidade, algum tipo de grau de semi-imputabilidade. E muitas vezes ele também pode traçar um perfil de personalidade para ver se o perfil daquele indivíduo é correspondente, aí eu não estou falando só de transtornos da sexualidade, mas para ver se o perfil dele é correspondente com ali o tipo de crime que está sendo colocado, né, ou que ele teria cometido. Então, se há essa compatibilidade do perfil. Então, se sabe que também, em maior ou medida, existem perfis ali que aparecem em termos ali
de questões de estar ligadas a comportamentos ali de condutas criminosas, né, por exemplo, e se verificar se isso está relacionado a alguma questão patológica que vai ter essa implicação forense no grau de culpabilidade. Muitas vezes problemas também com toxicomania, com uso de álcool, com uso de outras substâncias, que também é considerado um problema de saúde mental. Gente, considerando também a questão, né, o doutor citou as questões da parafilia, ou até mesmo penso as questões assim, de compulsão sexual, né, que pode estar relacionado, mesmo no sentido assim, tem a situação da inimputabilidade, né, o agente, ele, digamos, não tem ali uma consciência plena, né, da conduta, né, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito, né, dessa sua conduta, né, mas também tem aquela hipótese de compulsão, né, que o agente, né, o indivíduo, ele tem, assim, o entendimento desse caráter ilícito da conduta, mas ele também não, penso que, em razão de uma compulsão, né, patológica, vamos chamar assim, ele possa não conseguir se comportar de acordo com esse entendimento, né? O que pode também gerar ali uma semi-imputabilidade, uma redução da pena na esfera criminal. E esse seria também um trabalho do psicólogo forense, nesse sentido de constatar que esse agente, essa pessoa que cometeu esse ato ilícito, ela tinha então esse entendimento, mas em razão de uma compulsão não teria, digamos, condições de se comportar conforme esse entendimento. A gente pode entender dessa forma também que esse seria o trabalho do psicólogo forense para determinar esse grau de comportamento ou de compulsão, vamos chamar assim? Isso, exatamente, né? Não precisa ser só compulsão, mas ele vai analisar, esse o trabalho do perito, vamos colocar assim, né? E o trabalho do psicólogo, ele também pode se prestar a muitas outras coisas, além de só aferir a imputabilidade. Essa é uma das coisas, né? E esse papel, basicamente, é do perito psicólogo, que aí ele vai determinar, o perito que está avaliando a causa, por exemplo, a função do perito é avaliar exatamente isso que você falou, né? Mas não é só uma questão de compulsão, vamos colocar assim, ele vai avaliar, né, se é um transtorno que o grau de patologia dele possa ser grave, de natureza grave, de modo que ele não possa, mesmo ter um entendimento, ele não possa agir de uma outra forma, ou agir conforme esse entendimento, né, em função da natureza da sua patologia num nível grave. E isso só acontece em patologias num nível mais grave, por exemplo. E é exatamente a função do perito psicólogo determinar a patologia e o nível de gravidade. E muitas vezes isso vai implicar, né, justamente ali num quesito de semi-imputabilidade, né, parcial ou total. E também uma questão que é bem importante também, que como operador do direito, né, como advogado, entendo ser relevante, é a questão da escuta especializada. As vítimas de crimes sexuais, ou possíveis, né, vítimas desses crimes, elas têm um procedimento próprio, né, para esse tipo de escuta, né, especializada, até para evitar ali uma revitimização, gerar maiores danos, né, para essa vítima. E o que eu gostaria de saber também, doutor, qual, né, a tua visão, o que pensa a respeito ali desse depoimento especial, dessa escuta especializada, né? E como isso também, se puder também discorrer, né, nessa perícia psicológica, né, para verificação desse abuso ou possível abuso sexual.
Isso, exatamente. Agora você tocou num outro ponto, que aí já é um ponto assim. Veja bem, porque nós estamos falando primeiro de uma questão de identificar, tipificar o crime, né, classificar a conduta, verificar se é imputável, se tem, né, a questão da culpabilidade, ou né, são dois fatores, esses que você colocou, ou ali por não ter consciência da questão dos atos, né, ou por doença mental, ou por algum tipo de outro problema, ou por patologias dessa natureza, que também são patologias ligadas a parafilias, que podem levar a essas condutas, e aí mesmo tendo entendimento, também dependendo do grau, pode ter interferência nessa questão. Então essa questão criminal, nesse sentido do julgamento, né, de classificar, de compreender. E agora, você tocou num ponto interessante, que é o depoimento especial, nesse sentido também da produção da prova, né, e de fases mais investigativas, e que ela pode ser usada, né, tem até esse nome, né, como produção antecipada da prova, e que ela pode ser usada também em fases do judiciário ou na investigação policial. Então aí, né, você tocou num ponto interessante, que é esse documento, e aí ele é relativo também à avaliação dessas questões do crime sexual, mas aí quando a vítima avaliando menores. Então, esse protocolo, essa situação é para a questão da investigação, né, de menores, através ali de procedimentos investigativos forense dessa avaliação, e vá poder ali numa investigação. Então ele tem um caráter mais investigativo, ele tem um caráter de uma produção de uma prova antecipada, né? Ele tem um fundamento, até como se fosse também uma prova que ela vai ficar antecipada e pode ser usada no futuro, né? Então esse é um dos fundamentos, e por isso que implica na questão de proteger a vítima desse processo de revitimização, né? Então é muito interessante isso também no judiciário. Ele é sim uma evolução, né? Num sentido de que vem dessa tentativa também de preservar, né, uma prova, porque ela tem esse caráter, ela fica gravada, ela é uma prova híbrida, né? Ou seja, ela fica gravada, que é uma prova que é feita ali oralmente, de um modo oral, e ao mesmo tempo ela é técnica, porque ela tem uma escrita, ela tem um relatório, ela tem uma conclusão, e ela antecipa, ela pode ser usada depois, ela vem desse fundamento, na verdade, né? Poucos sabem, mas ela vem desse fundamento, e é considerada uma evolução para o judiciário. Então, essa é um lado do depoimento, que são esses protocolos que são feitos para investigar em casos em que a vítima é criança, né, vítimas ou testemunhas, para que seja feita com base nesses protocolos de entrevistas ali investigativas e cognitivas. O que é isso? De considerar a idade da vítima, o seu desenvolvimento, como faz esse tipo de entrevista. Então, ele tem toda essa compreensão. Por um lado, é compreendido como uma evolução, mas, por outro lado, existem também uma série de críticas que podem ser feitos a esse processo de produção de prova, porque ele também acaba tendo ainda questões precárias, porque é uma prova, veja bem, de qualquer forma, de natureza muito difícil de produzir essa prova, é uma matéria muito difícil, né? Aferir a credibilidade num relato de uma criança, então acaba também o próprio formato do depoimento especial podendo, né, deixar lacunas, e existem muitos críticos ao depoimento especial por conta dessas lacunas, porque não se faz uma avaliação aprofundada sobre a vítima, como é a perícia psicológica, né, que tem um caráter de produção de prova diferente, porque ela é feita de um modo
também que possa ser precário o cumprimento de todas as etapas do protocolo, justamente por ser uma entrevista muito difícil e que vai precisar reconstruir através da palavra da vítima. Então, ele traz ali críticas importantes de serem feitas para verificar se essa é mesmo, para cada caso em específico, a melhor forma de produzir esse tipo de prova e conferir a materialidade. Até uma curiosidade também que eu tenho, acredito que boa parte dos ouvintes tem, é a respeito dessa formulação, né, desses quesitos, né, para esse depoimento especial, né? Quais são os critérios que o perito adota, se há algum tipo de um protocolo técnico comumente utilizado por esses peritos, né? Também se o doutor puder discorrer mais a respeito dessa formulação de quesitos, quais são esses critérios também para fazer esse tipo de prova técnica? Ah, sim. Então, como eu falei, por isso que é importante para o advogado ter esse conhecimento desse procedimento com base em quais protocolos eles são aplicados. Esse conhecimento ele é importante para o advogado, né? Apesar do depoimento especial ser relativamente recente, né? Então ele pode estudar ali na lei do procedimento, mas ele deveria também saber identificar, por exemplo, muitas vezes é ele mesmo que vai ter que identificar se o perito está aplicando o protocolo, se ele está executando de maneira correta. Então, veja, para ele poder fazer quesitos, ele tem que minimamente ter uma noção desses protocolos, como é feito esse tipo de entrevista, que técnicas que são utilizadas, né? Outra coisa que eu acho importante o advogado se atentar, que também faz parte dessa questão protocolar, que é saber que no depoimento especial existe também uma etapa anterior ao depoimento, que é uma avaliação da competência para o depoimento. Então, ou seja, o setor técnico ele deve também avaliar se aquela criança ela está apta a prestar o depoimento, né, antes da data marcada. Então, o depoimento ele é só uma vez, mas antes existe essa avaliação da aptidão. E muitos advogados não se atentam a esse momento, no sentido de acompanhar como parte da defesa, até para verificar se todas as etapas, como elas foram feitas. Isso é importante para a defesa. Como foi essa avaliação, com base em que foi avaliado, como chegou à conclusão que está apto, como foi o dia daquela avaliação, por exemplo, se foi acompanhado de alguém, se alguém falou alguma coisa, né? Porque um dos quesitos importantes, tanto do protocolo do depoimento especial, que é utilizado para a entrevista, e como o que está na resolução do CNJ, do depoimento, né, da lei, justamente vai preconizar que não haja sugestionabilidade. Então, esse é um dos pilares importantes do depoimento, né, que não haja a sugestionabilidade. Veja, por isso que é importante para o defensor acompanhar o modo como foi feito. Por isso que é importante para o defensor quesitar sobre como foi avaliado. Quesitar se houve, de alguma forma, sugestionabilidade, se pessoas estavam envolvidas, se pessoas estavam presentes, se pessoas falaram alguma coisa, ou como foi que foi falado à vítima, comunicado, né, sobre a entrevista, sobre os direitos que ela tem sobre a entrevista. São aspectos básicos, e muitas vezes eu vejo que isso é até deixado de lado, negligenciado, e seriam aspectos importantes e estratégicos de serem quesitados, né, acompanhados ali pela defesa técnica, pelo advogado. O doutor citou até essa questão da sugestionabilidade, né, ou mesmo da indução. Eu mesmo me deparei com um caso recentemente, né, em que o investigado ele sustentava que ele tinha ali um problema familiar, né, com a sogra dele, era contra o relacionamento, né, dele com a filha, né, dela, e
E o que ele sustentava é que essa sogra, ela acabou induzindo, né, a criança, né, era uma criança ali de 3 anos, que ela sustentasse, né, que ela foi abusada pelo seu padrasto, né? E daí a pergunta que eu faço também, porque isso que ele sustentava muito, né? Essa questão dessa indução, né? De que a sogra estava, digamos, plantando, né, essa ideia na cabeça da criança. A partir de uma perícia é possível constatar isso, ou pelo menos uma falha do procedimento, né, nessa escuta especializada, né? Então, o que o doutor pensa, né, a respeito, né? Se é realmente... há casos mesmo que é possível constatar a partir de um exame pericial de que certas ideias, vamos chamar assim, foram plantadas, principalmente quando a gente trata ali do incapaz, né, de uma criança pequena, assim, que não tem muito discernimento, né? Seria possível constatar isso a partir de um exame? Isso, exatamente. É justamente essa função desses profissionais. Então, tanto da perícia, quanto talvez do próprio assistente técnico, né? Mesmo já tendo feito o depoimento, ele pode ser um profissional importantíssimo para analisar a credibilidade desse depoimento. Então, ele pode fazer uma análise sobre o discurso, uma análise se há elementos de incoerências, inconsistências. Ele pode fazer uma análise se identifica esses elementos de deturpações da memória e o porquê dele, se há elementos de falsas memórias, ou se há elementos de memórias implantadas, né? Então, veja quanta hipóteses pode ter para uma falsa acusação ou para um equívoco, por exemplo, né? Então, tudo isso precisa ser discriminado através de uma análise e através de algo que a gente fala de diagnóstico diferencial. Ele precisa fazer esse diagnóstico diferencial. E o diagnóstico diferencial é algo que diferencia uma coisa da outra. Por exemplo, isso que você falou é uma memória que pode ser implantada por um terceiro. Aí é uma coisa diferente de uma deturpação na memória de uma outra ordem, entende? Então, ele precisa ser diferenciado. E isso é possível ser analisado. Uma memória que é por sugestão, implantada por terceiros, é o que a gente chama de programação mental ou psicoprogramação mental. Então, ela tem uma influência de terceiro, ela tem uma intencionalidade, muito comum em casos em que há um litígio, uma intencionalidade em prejudicar o acusado. Então, fenômenos como esse acontecem. E é justamente o perito que vai identificar esses fenômenos para a justiça, né? Ou perito psicólogo ou assistente técnico que também é capaz de avaliar a credibilidade de um depoimento, que já passou, né? Porque ele está gravado. E até o doutor citou, né, essa questão, voltando, né, nessa questão da indução, né, no depoimento, até mesmo ali de alguns problemas técnicos, né, que possam vir a surgir nessa colheita, né, desse depoimento especial. E assim, quais seriam os erros mais comuns assim no depoimento especial? Tá essa questão da indução, tá ali um problema realmente nessa colheita de prova? O que o doutor entende assim, como um erro mais comum que, por exemplo, a defesa, né, tem que se atentar, assim, por exemplo? Boa. Existe sim, né? É muito comum, erra-se muito, e esse é um lugar também onde muitos peritos, né, tem até na literatura, né, ou seja, é comum mostrar determinados erros, né? Então, erros comuns de peritos que os advogados podem se atentar são justamente a questões ligadas à aplicação do protocolo técnico no seguinte sentido. Por exemplo, em muitas vezes não aplicar a técnica do rapport, que é uma técnica importante, que essa é uma técnica que consiste em fazer uma ambientação, deixar a vítima à vontade, né, a criança à vontade, ambientar, fazer uma boa ambientação para que ela possa confiar no entrevistador para esclarecer melhor os fatos. Então, o rapport, ele é uma técnica importante antes de entrar no assunto. E a gente vê muitos depoimentos que o profissional nem faz o rapport direito, né? Menos de 1 minuto já está ali fazendo uma entrevista investigativa, por exemplo.
Então, é onde se erra muito. Um outro erro muito comum é uma das etapas mais importantes do protocolo, que é uma das mais poderosas, que é a parte destinada à reconstituição do evento com base na memória. E muitas vezes os peritos, eles fazem isso de uma maneira muito frágil, ou muito superficial, né? Aonde é uma etapa do protocolo, tá vendo? O advogado, ele tem que conhecer, em que ele precisa reconstituir com base na memória, como se fosse uma reconstituição, é uma perícia. Então ele precisa fazer um exercício cognitivo e ele vai explorar ao máximo a memória dos eventos. Como ele faz isso? Explorando, né, a memória no sentido da situação, como estava o dia, aonde a pessoa estava, a roupa que a pessoa estava vestindo, quais sensações ela teve, o que foi falado, o que foi dito, tá vendo? Quando ela reconstitui os fatos, ela tem muito mais informação de verificar se ela tem muito mais correspondência para mostrar se aquilo aconteceu ou não. Então, essa é uma etapa do protocolo fundamental, é a etapa mais potente, é a etapa mais importante. E muitas vezes os peritos fazem essa etapa muito rápido, muito mal feito, muito superficial. E aí fica prejudicado o esclarecimento como o protocolo diz. Então, essa é uma questão muito importante. A questão da sugestionabilidade é uma questão onde muitos profissionais também cometem equívoco. Tanto a sugestionabilidade no próprio procedimento do depoimento especial, quanto nessa entrevista preliminar que eu coloquei. Muitos peritos não se atentam que ele pode ser até sugestivo na própria entrevista preliminar, né? Já sugestionabilizando porque a pessoa está ali, você está ali para falar assim, você está ali para isso, aonde o protocolo não recomenda que utilizamos dessa abordagem para colher as perguntas. Então, são aspectos que precisam ser olhados, para que possam ser feitas na perfeição, ou que possa explorar ao máximo, já que vai ser uma única oportunidade, né, já que ela tem essa característica. Então, essa prova precisa ser esclarecida. Esse padrão de qualidade da prova, ele precisa ter um bom padrão, né? E é por isso que nós, profissionais técnicos, auxiliares do judiciário, cabe a nós fazer esse papel. Não sei se eu respondi a tua pergunta, né? Sim, respondeu sim. Até eu quero complementar a pergunta a respeito da questão da memória. Salvo engano, tivemos uma alteração legislativa, né, no nosso Código de Processo Penal, acho que, salvo engano, no ano de 2012, né, a respeito da prescrição nos crimes de violência sexual, né, de estupro do vulnerável, né, principalmente contra crianças e adolescentes, né? Que a partir dessa alteração legislativa, o prazo prescricional passou a contar a partir dos 18 anos dessa vítima ou possível vítima, né? O que eu quero dizer com isso? Com essa alteração legislativa, hoje nos deparamos com situações em que essa vítima ou possível vítima, já adulta, vem relatar abusos ou possíveis abusos, né, ocorridos há 20, há 15 anos, né, e dessa situação que a gente se depara, né, no judiciário, de debater fatos ali que ocorreram há 10, 15, 20 anos, né, a pessoa já é adulta, e relatando fatos que possivelmente ocorreram quando ela era criança, né. Então, daí essa pergunta que eu faço, né? Voltando a essa questão de memória, falsa memória, né? Como é que ficaria essa questão dessa produção de prova técnica, né? A respeito desses fatos, né? Como eu falei, uma pessoa que hoje é adulta e vamos aí analisar, né? Fatos que supostamente ocorreram há 10, 15 ou 20 anos, né? Então, a pergunta que eu faço é a respeito, assim, de como constatar se de fato são memórias, são falsas memórias, né? Como é que essa produção de prova técnica pode abordar isso?
Então, olha só, essa pergunta que você fez, ela é muito boa, porque ela implica em problemas técnicos no campo da produção da prova, que é o problema da questão da memória, né? Então, veja, olha a dificuldade em lidar com uma prova que sofreu a passagem do tempo em algo que é falível como a memória humana, né? Então, por natureza, a memória humana é algo falível. Isso é um conhecimento que a gente precisa, talvez, hoje eu não vou ter muito tempo aqui de explicar, mas numa outra oportunidade, um conhecimento também é compreender sobre como funciona a memória em termos de processo psicológico, né? Processo psicológico básico. A memória é um processo psicológico básico e eu preciso compreender o funcionamento da memória, né? Ou seja, ela tem fases para o armazenamento, ela tem fases para a recuperação da memória, para a evocação da memória. Então, eu posso ter muitos problemas em relação à memória, tanto no armazenamento como na recuperação dessa memória, em diversas etapas, por exemplo, ou fases. E a questão do tempo, como você colocou, em relação à prova, né? Ou seja, isso acaba sendo um desafio ainda maior para o processo judicial, quando ele está diante de debater uma prova que vai ter o problema da recuperação em relação à passagem do tempo. Então, ou seja, vai ter problemas em relação a essa prova. E aí, muitas vezes, vai caber ao judiciário analisar, né, aos peritos analisarem. Sim, dá para analisar se esses problemas eles prejudicam a materialidade, porque, tecnicamente falando, o que a gente está debatendo é isso. Esse problema, ele prejudica a materialidade ou, né, ele confirma a materialidade, né, ou ele corrobora ali com a materialidade. É isso que vai ter que ser aferido. Então, resumindo, o problema de avaliar uma prova, né, sua pergunta, eu devolvo com uma pergunta. Olha como é problemático. Sim, avaliar uma prova com base na memória de um acontecimento pretérito e de muito longo tempo, pode ter problemas na recuperação dessa memória e na reconstituição dela. E enquanto uma prova, eu preciso, né, eu digo assim, o judiciário precisa ser capaz de reconstituir para poder dizer, foi um fato material que tem materialidade delitiva? Foi. Não tem elementos suficientes. Um outro ponto também que eu acho interessante a gente considerar, né, já a pergunta que eu faço, falando em prova técnica, né, muitas vezes a gente pode se deparar em situações em que é constatado ali um falso positivo, né? Tratando na produção desse tipo de prova, né, relacionada a esse tipo de delito, há possibilidade, assim, de ter esse falso positivo e também através da produção de um assistente técnico constatar esse falso positivo? Relacionado assim a um crime sexual, esse tipo de abuso, né? Então, exatamente, há possibilidade, e por isso que eu te falei, aí é onde precisa necessariamente de um diagnóstico diferencial, né? E esse diagnóstico ele vai ser dado pelo profissional capaz de dar um diagnóstico, né? Porque um falso positivo é um conhecimento da área de diagnóstico. Então, o diagnóstico só pode ser dado por esse profissional. E o papel do auxiliar, tanto do psicólogo, do assistente técnico, do perito, é justamente poder dar esse diagnóstico diferencial. E o falso positivo, se ele não for avaliado, se ele não for diagnosticado, ele muitas vezes vai passar desapercebido. Porque o que é um falso positivo? É um sintoma que ele pode representar aquilo, mas ele não decorre daquilo. Então, por exemplo, pode-se tomar correspondências com aquela acusação que elas podem não ser decorrentes daquilo. Então, por isso que precisa ser diferenciado. Aquilo poderia ser um falso positivo, né? Um exemplo, está tendo uma alteração no comportamento da escola porque foi vítima de abuso.
Isso ocorre com vítimas de abuso, mas não necessariamente a ocorrência disso significa que é uma constatação do abuso. Isso é um exemplo. Isso é um exemplo de um falso positivo. E para isso precisa ser feito esse diagnóstico que eu falei, um diagnóstico diferencial, que vai mostrar o porquê aquele resultado não é correspondente, não é ou é, correspondente a tal afirmação, a tal hipótese. A grande questão para essa produção da prova, que eu vejo que muitas vezes acaba sendo falho, é não testar as hipóteses. Nós, na área psicológica, na área clínica, na área de diagnósticos em saúde mental, só conseguimos responder e pelo método científico depois que nós checamos hipóteses. E é assim que você responde, para chegar num diagnóstico e fazer ele diferencial. Então, não é possível chegar nisso sem responder às hipóteses. Olha, isso é em função disso, está acontecendo em função de outra hipótese, qual é a hipótese desse diagnóstico, e demonstrar, checado todas as hipóteses, aí eu posso mostrar porque é uma coisa e não outra. E voltando à questão do depoimento especial, doutor, tem algo assim que a gente não chegou a abordar nesse programa, que o doutor acha importante, o operador do direito, principalmente o advogado de defesa, porque os crimes contra a dignidade sexual, há um entendimento dos tribunais de que a palavra da vítima ela tem especial relevância, então muitas vezes há condenações só baseado na palavra da vítima, Então, toda essa conversa que a gente está tendo a respeito dessa produção de prova técnica é importantíssima, porque, afinal de contas, estamos ali decidindo a vida de uma pessoa, uma condenação muito séria, porque, afinal de contas, é fazer justiça, é condenar os culpados e absolver os inocentes, Então, a pergunta que eu faço, assim, o doutor tem alguma crítica a respeito do depoimento especial, algum aspecto que deve ser melhor observado pelos profissionais, algo que a gente não tem abordado aqui nesse programa, que o doutor julga importante destacar? Olha, eu acho que o que tem que ser observado, basicamente assim, o que a gente abordou no sentido de verificar como vai ser feito, se vai cumprir ali com aquilo que é exigido para essa situação. Então, o que eu acho que pode ser orientado aos advogados é que olhem justamente para o depoimento como um momento de esclarecer ao máximo as informações, os fatos, e por isso ele deve sim cuidar para não deixar que o depoimento seja feito de um modo precário, superficial, ou seja, ele deve explorar o depoimento, ele deve buscar fazer quesitações que possam reconstruir ao máximo a cena, as situações, os fatos, as contradições. Ele deve explorar, sim, isso para buscar esse esclarecimento. E olha a importância para o raciocínio do advogado, dele ter a compreensão como um todo de uma dinâmica criminal de crimes de abuso, porque isso também vai ajudá-lo a identificar uma questão de correspondência. Ou seja, não só verificar o ato que está sendo falado, mas verificar se aquilo corresponde com outras coisas que podem ser exploradas, com o comportamento, se deveria ser daquele jeito mesmo, como é a conduta de um abusador, se aquilo corresponde ao que está sendo dito, se há contradições. Então, esse é o papel também do advogado e da defesa técnica nesse tipo de situação. Fazer com que o depoimento não seja precário, não seja prejudicial, para não acontecer esse problema que nós sabemos que ocorrem, e como você colocou que a palavra tem esse entendimento,
que têm esse peso, e que ocorrem também muitos equívocos e condenações injustas, né? Isso, existe um número expressivo no judiciário. Existe, inclusive, projetos, né? Aquele projeto Inocentes, né? Das questões das pessoas inocentes que são presas. Então, o papel do defensor seria esse frente a essas precariedades que existem no depoimento. E que, como você colocou, é uma produção de prova muito importante. Então, esses pontos, eles precisam ser esclarecidos. Fazendo uma metáfora aqui, eu diria assim, é importante que ele tenha um olhar para o todo, né? E que ele possa justamente buscar essas correspondências para fazer essas correspondências. Num sentido, por exemplo, ele deve pensar o abuso, a metáfora assim, é como uma floresta, não como uma situação específica somente, não como uma árvore dentro da floresta. Quando ele é especialista no assunto, como ele entende como é a conduta, como age o abusador, como é um tipo de crime como esse, como reage a vítima, né? Quais são as relações, a dinâmica criminal, ele começa a poder demonstrar que a questão do abuso não está ligada a uma situação somente, ou a uma árvore isolada no meio de uma floresta. Então, quanto mais correspondência ele souber fazer nesse sentido, mais ele enriquece ali e mais ele esclarece e chega à verdade dos fatos. Então, a minha dica para o advogado é: busque o esclarecimento, busque cada vez mais a reconstituição dos fatos, o máximo que puder, com base nos esclarecimentos, e busquem ter um olhar amplo no sentido de identificar outros correspondentes que você vai apresentar, que eles podem ser importantíssimos na compreensão da dinâmica, né, desse todo que vai ser uma relação como essa, né, numa floresta aí, para compreender ali o todo. Seria isso que eu diria. Maravilha, doutor Felipe. Estamos caminhando para o final do nosso programa. Também gostaria de deixar o espaço aberto, né, para o doutor, né, caso queira fazer alguma consideração final, fazer alguma indicação para os nossos ouvintes, ou mesmo a divulgação do seu trabalho. Por favor, fique à vontade. Olha, na verdade, eu queria propor aos ouvintes primeiro o seguinte: espero que essa conversa nossa, gosto muito de vir aqui, gosto do convite, gosto do jeito como é conduzido aqui, a conversa, até um pouco esse tom, né, da informalidade, permitir a gente também trazer temas aí técnicos, acadêmicos também. Então, eu gostaria de, primeiramente, saber dos ouvintes se esse episódio atingiu os objetivos, se o que foi colocado aqui por mim auxiliou, se agregou no trabalho de vocês, e se sim, né, se possível, nos dizer o que foi que auxiliou, o que ajudou, o que agregou. Então, vou fazer esse pedido para os ouvintes. E se também alguém tiver alguma questão que gostaria de nos colocar, eu também vou sugerir que nos pergunte, né? Ou para você ali no Instagram, né? Ou que vá lá no meu Instagram também e coloque essa resposta, dê esse feedback para nós, né? Ou se tem alguma necessidade de mais explicações. Isso já ficaria feliz muito em saber e dar um feedback se a gente está atendendo aqui o objetivo com vocês. E quem quiser conhecer o meu trabalho, eu deixo aqui o convite para seguir o meu perfil, para me seguir no Instagram, acompanhar ali um pouco do nosso dia a dia, tanto o trabalho com as assistências técnicas, eu estou sempre postando, tenho cursos, tenho uma mentoria que eu estou desenvolvendo agora, nossa primeira edição, nesse tema de capacitação para a questão em atuação em crimes sexuais. Então, quem tiver maior interesse, né, que entre em contato com o conteúdo para vocês conhecerem. Quem também precisar dos serviços de assistência técnicas para a sua advocacia, também pode nos chamar nesses canais de atendimento, que nós vamos levar isso a vocês.
Doutor Felipe, aproveitando, divulgar, né, também qual é o seu Instagram, ou algum telefone de contato, algum portal de contato, caso algum advogado queira, enfim, contratar seus serviços, né, como assistente técnico, ou mesmo buscar os seus cursos, né, se o doutor também puder divulgar, então, o seu Instagram e os contatos. Ah, sim, perfeitamente. Vou deixar aqui, ou depois, em algum momento, a gente pode pôr alguma legenda. O meu é bem simples, @felipe.psicólogo. Certo. De qualquer forma, eu vou deixar também aqui na descrição desse episódio o contato do Dr. Felipe. Dr. Felipe, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença. É um prazer contar aqui com a participação do doutor, né? Só me engano, acho que é o terceiro episódio já que o doutor participa conosco, sempre nos brindando com seu conhecimento, né? É muito importante, né, nós, operadores do direito, como eu falei, né, sairmos, né, dessa letra fria da lei, só do conhecimento técnico jurídico e procurar furar essa bolha e ali tatear outras áreas do conhecimento. Então, mais uma vez, muito obrigado pela participação. Também vou aproveitar e divulgar o meu Instagram, o @augustorodrigues.criminal. Também posto conteúdos relacionados às ciências criminais. E, em especial, eu quero agradecer você, ouvinte, que nos acompanhou até esse momento, né? Em razão de você, ouvinte, que produzimos esse conteúdo. E te peço uma gentileza, se você conhece alguém que possa se interessar por esse conteúdo, por favor, nos ajude compartilhando esse episódio. Assim vamos propagando o conhecimento. Esse foi mais um Conversa Criminal Podcast. Muito obrigado a todos e até a próxima.